O FIA em Foco de hoje é o JFLL 11, o JFL Living. Ele não é um fundo muito conhecido, aliás, ele não está em um setor muito conhecido, quase não se fala hoje de fundos imobiliários do segmento residencial. Existem poucos fundos imobiliários desse setor e justamente por isso a liquidez não é tão alta, o número de cotistas não é tão grande e eles não atraem tanta atenção assim. Hoje eu vou fazer a análise completa do JFLL 11. Ele é um fundo que iniciou suas atividades na bolsa em janeiro de 2021. O primeiro fundo do segmento residencial foi o LUG 11, que atualmente é conhecido como INRD 11, o Interresidencial. Ele iniciou as atividades na bolsa em 2019, ou seja, o setor em si é muito jovem. O JFLL é um fundo da Genial, ele é gerido e administrado pela Genial e eles cobram uma taxa de administração de 1,15% sobre o patrimônio líquido do fundo. Atualmente eles têm 2.824 cotistas e o patrimônio líquido deles é de 161,8 milhões. Os fundos imobiliários desse setor em si, eles não são muito grandes, tem aí 160, 200, 300 milhões em patrimônio líquido. O valor patrimonial dele é R$ 107,87. Hoje, ele está sendo negociado a R$ 71. E aí a gente pode fazer aquela continha do PVP do fundo, dividindo R$ 71 pelo valor patrimonial desse fundo, que é R$ 107,87. Ou seja, ele tem um PVP de 65, que é equivalente a 35% de desconto. E por que está tão descontado? Ele está muito descontado porque talvez as pessoas não entendam muito bem o mercado de aluguéis em si, ou porque as pessoas estejam precificando o fato de terem pessoas físicas como inquilinos. Se você clicar no link do site aqui do FIA em Foco, vou deixar o QR Code na tela e o link na descrição, você pode entrar aqui no site, vem em conteúdo gratuito, e eu escrevi alguns artigos e um deles é FI Residencial. Eu fiz um estudo, fiz algumas pesquisas para entender melhor tanto esse segmento de fundos imobiliários como o mercado de aluguéis em si. E o que são esses fundos imobiliários, que também são conhecidos como multifamily? O conceito multifamily refere-se ao investimento em empreendimentos residenciais para alocação, onde um único investidor detém e administra todas as unidades, ou seja, aquele formato onde tem que fazer uma reunião e aí todos os moradores vão deliberar e tomar todas as decisões. Aqui não existe. Nos fundos imobiliários residenciais, os multifamilies, somente o administrador, que no caso é o fundo imobiliário, vai tomar todas as decisões. Isso vai centralizar e vai dar uma gestão mais profissional a esses empreendimentos. Aqui eu coloquei também algumas vantagens de se investir em fundos imobiliários e não nos imóveis em si. Primeiro é a liquidez. Qualquer fundo imobiliário que você invista, uma das maiores vantagens é a liquidez, porque é muito mais fácil você comprar uma cota de fundo imobiliário do que você comprar uma casa, né? Você não compra uma casa ou vende uma casa da noite para o dia. O fundo imobiliário você vende a qualquer momento e em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Diversificação, a gente viu que o patrimônio dele é de 160 milhões, mas ele consegue se diversificar muito, porque esses fundos imobiliários, eles compram um prédio que tem vários apartamentos, então pode ter 100, 200, 300 apartamentos ali, ele é muito diversificado em relação à receita. E a melhor parte dos fundos imobiliários é que eles ainda são isentos de imposto de renda. E aí eu estudei um pouquinho sobre o mercado de aluguéis no Brasil, e aí tem os dados do censo falando que em 2000, 12,3% da população vivia de aluguel. Esse percentual subiu para 16,4% em 2010 e agora chegou a 20,9%, ao mesmo tempo que a população que tem casa própria está diminuindo. E aí a gente pode entender que tem projeções futuras. Eles fizeram um estudo e entrevistaram várias pessoas, principalmente a geração Z,
e aí eles concluíram que a geração Z vai morar cada vez mais de aluguel e que o perfil das famílias está mudando muito. Por exemplo, agora a gente tem muito divórcio, então tem muita mãe solteira, então ela tem que ter uma casa ali próxima a escolas, próxima ao trabalho, e também tem muito a questão do home office. Quem trabalha no home office sabe que não dá para você trabalhar desde o sofá, é impossível, você não é produtivo trabalhando aí se você não tiver um lugarzinho ali específico para trabalhar. Não dá para trabalhar em casa. E aí, de acordo com o índice FIPE-ZAP, o preço médio do aluguel no Brasil em fevereiro de 2025 foi de R$ 47,50 por metro quadrado. No acumulado dos 12 meses, a valorização atingiu 12,92%. E aí, se a gente for olhar o IPCA, nesse mesmo período, teve uma alta de 5,06%. Assim que o aluguel subiu 2 vezes mais. Eu falei um pouquinho aqui sobre os principais fundos imobiliários. Eu escolhi esses 3 aqui, o INRD, o JFLL e o VCRRR, porque eles têm mais cotistas, eles têm uma liquidez melhor. E aí eu acabei fazendo uma comparação entre todos eles. Comparei aqui taxas de performance, patrimônio, número de imóveis, de unidades, os tipos de contrato, tá bem legal. A alavancagem também, nenhum deles tem. Já adianto para vocês. E aí, número de cotista, tá bem legal. Depois você acessa o site do FIA em Foco e dá uma olhadinha. Mas voltando aqui para o relatório, vamos ver agora a tese do JFLL11. Eles são mais focados no conceito multifamily, como eu já falei para vocês, e em contratos long stay, que são contratos de longo prazo. Eles querem inquilinos que vão realmente morar aí, vão residir nesse local. E aí eles trazem pra gente as principais vantagens de se investir na modalidade long stay. Uma delas é a vacância, porque tem maior estabilidade, vacância de 5 a 10%, e eles têm um foco aqui em contratos de longo prazo de 30 meses ou mais. Também existe o contrato short stay, que é mais aquele pessoal que faz uma locação pelo aplicativo. Tá viajando, vou ficar aqui, em vez de ficar no hotel, vou alugar uma casa, ou, eu tô num curso, vou ficar aqui 1 semana, 2 semanas, vou alugar uma casa para mim. Esse é o short stay. Mas a vacância dessa modalidade é bem maior e os custos também são bem maiores, porque a cada vez que um inquilino sai, você tem que fazer ali a manutenção da casa, pode ser que aconteça alguma coisa, um acidente, os custos são mais altos. Tem que ter tempo todo a propaganda para conseguir prospectar mais inquilinos, então, pelo que eu entendi, eu gostei mais do long stay. Agora vamos dar uma olhada no portfólio do JFL11. Atualmente, eles têm 2 edifícios, os 2 estão localizados em São Paulo, um na Faria Lima e na Vila Olímpia. Porém, um deles representa 91,6% do patrimônio, ou seja, quase um ativo, porque eles têm 75% de participação no warehouse e apenas 7,5% no outro, que representa 8,4% do patrimônio líquido do fundo. Tem um pouquinho também de dinheiro em caixa, mas é bem pouco. Eu gostei bastante do relatório do JFLL 11, porque eles trazem bastante informação para a gente, inclusive aqui o preço por metro quadrado dos aluguéis. O consolidado aqui do portfólio é de R$ 253 por metro quadrado. Isso porque eles trabalham com um certo tipo de inquilino, né? Eles querem um inquilino AAA, porque eles oferecem um apartamento muito bom, com muitos serviços e uma localização perfeita ali na região da Faria Lima, que está concentrado ali, o mundo dos negócios basicamente está concentrado ali. Esse é o público-alvo deles. A taxa de ocupação desse fundo é de 78% e eles trazem para a gente aqui mês a mês, mas é sempre isso mesmo, a casa dos 80, 84, 85, 92. O NOI, a gente vê muito o NOI em fundos imobiliários de shopping, né? Mas o NOI, ele é para imóveis de uma forma geral, é o lucro líquido, ou seja, todas as receitas que esse imóvel consegue gerar, menos todas as despesas com a manutenção dele. E no caso do portfólio desse fundo é de R$ 150 por metro quadrado. Aqui eles trazem para a gente o VALT, que é a média do vencimento dos contratos, está em meses, então são 18 meses.
E agora, já mais especificamente aqui os ativos, eles trazem umas fotos pra gente e algumas informações. Esses ativos, eles já vêm mobiliado. Eu moro em uma casa que já veio mobiliada e assim, por um lado é muito interessante porque você não tem trabalho com nada, a casa já está pronta para você. Por um lado, se você é uma pessoa que gosta de ter o seu espacinho ali do jeito que você mesmo planejou, é um pouquinho mais complicado. Você pode dar um jeitinho, mas aquelas coisas que estão ali, igual no nosso caso aqui, foram colocadas pra gente, mas tem coisa que a gente não gosta. Por exemplo, eu não gostava do sofá, a televisão a gente não usa, então a gente tem que ficar arrumando, além de tudo, espaço para guardar as coisas da casa para poder usar as nossas coisas. Então, assim, por um lado é muito legal, porque a gente não precisou comprar cama, guarda-roupa, tudo isso, mobiliar a casa. Por outro, é chato porque a gente tem que se acostumar com algo que não foi a gente que escolheu. E aí, nesses ativos, nesses apartamentos, eles... Ah, eu esqueci de falar. Eles têm 2 prédios, né? Participação em 2 prédios, mas eles têm 234 unidades, ou seja, 234 apartamentos. Assim que a receita é muito pulverizada, tá? Porque não depende, ou é um ou é outro. Não, 234 apartamentos. É como os fundos imobiliários de shopping, né? Você pode ter um monoativo, apenas um shopping, mas dentro do shopping tem 100, 200 lojas, dependendo do tamanho do shopping. E aí, nesses ativos, nesses apartamentos, eles oferecem concierge bilíngue, tem limpeza, faxina uma vez por semana, café da manhã, preparado por uma equipe treinada, tem chefe, olha que chique, academia, sauna, spa, quadra de tênis, tem uma área aí para pets. E grande parte desses serviços, ele já vem incluso no aluguel que o inquilino paga, tá? Por exemplo, TV por assinatura, energia, o IPTU, Wi-Fi, estacionamento, muita coisa. Eles trouxeram, o que já vem incluso no valor do aluguel. TV, Wi-Fi, concessionárias de água e energia, arrumação diária, faxina, enxoval, café da manhã. E se a pessoa quiser usar alguns outros serviços que eles oferecem, pode pagar pelo que usa. Então, pode pagar pela lavanderia, algum café da manhã extra, limpeza extra, sei lá, sujou alguma coisa fora do dia da faxina, paga e vem limpar a sua casa. Massagem, alguém para passear com o perito, cachorrinho, assim. Então, eles oferecem serviços muito bons. E aqui tem umas fotos, olha que lugar bonito. Pelo menos na minha opinião, né? Olha esse aqui todo mais clarinho, mais clean, piscina bem grande, quadra novinha. Eu gostaria de morar num lugar desse. Eu olhando aqui essas fotos, estudando esse fundo imobiliário, eu gostei bastante. Academia. Vamos falar um pouco então sobre o resultado do fundo e agora sobre a rentabilidade. Nos últimos 12 meses, esse fundo de receita imobiliária, ou seja, do aluguel, eles conseguiram gerar 11,7 milhões de reais. Tiveram despesas aí de 2 milhões, ou seja, que fizeram um resultado de 10 milhões, que é equivalente a R$ 6,70, mas eles distribuíram 7,08. Eles tinham até, acho que em março, se não me engano, uma renda mínima garantida. Por isso, eles tinham um caixa e estavam distribuindo. Atualmente, o rendimento desse fundo é de 50 centavos. 50 centavos por cota. Ele já vem há 3 meses consecutivos distribuindo esse valor. Se a gente for pegar o acumulado desde 2021, quando o fundo surgiu, eu fiz uma anotação aqui no relatório. Deixa eu procurar. Olha só. Desde 2020 até agora, eles pagaram em rendimentos acumulados R$ 30,66. Porém, a cota se desvalorizou R$ 29,00. Sendo assim, a rentabilidade total bruta, que é a cota mais os rendimentos, foi de 1,66% em todos esses anos. Assim, é muito pouco, mas ainda assim tá positivo, né? Se a gente for considerar somente os rendimentos, se você é uma pessoa que investe para renda, tá pensando só nos rendimentos, não em valor de cota, você não pretende vender, então você teve uma valorização desde o IPO de 30,66%. Porém, a gente tem que pensar na inflação. Eu entrei aqui na calculadora do Banco Central, calculadora do cidadão, e aí eu coloquei os dados aqui. Vamos colocar aqui IPCA
desde janeiro de 2021, que foi o IPO do fundo, até fevereiro de 2025, que é o último IPCA que a gente tem, o valor a ser corrigido é o valor investido no IPO, que foi R$100 por cota. Então, a inflação acumulada desse período foi de 29,57%. E a gente tem que pensar assim, esse fundo, ele rendeu, contando somente os rendimentos, sem pensar em valor de cota, o igual a IPCA mais 1,09%. E aí, já concluindo aqui o meu vídeo, na minha opinião, é um fundo interessante. Eu gosto dessa estratégia porque ele é bem pulverizado, como eu falei, é muito parecido a um fundo de shopping e eu gosto bastante porque ainda que ele tenha um prédio ou somente 2 prédios, ele tem 234 unidades, 234 apartamentos. A receita é muito pulverizada, é muito diversificado. Mas esse fundo imobiliário não conseguiu trazer um retorno tão atraente. Foram o quê? 4 anos, quase 5, e o fundo não conseguiu superar... Gente, não conseguiu superar a inflação, porque IPCA mais 1... Sabe? Para alguém que investiu e ainda tá vendo a cota desvalorizada em R$30. A questão é... Quem investe agora pega um preço muito mais barato, continua ganhando o mesmo rendimento, vai pagar 50 centavos por uma cota que agora vale 70, antes valia R$100, entende? É por isso que eu sempre falo, o preço importa, né? O indicador mais importante para mim dos investimentos é o yield on cost. Então, concluindo, para mim, o setor em si compensa, eu acho muito interessante, mas a rentabilidade não compensou nesses últimos tempos. Pelo menos não para quem entrou no IPO. Para quem for entrar agora, se fizer uma boa análise e tiver pagando aí um bom prêmio de risco, eu acho que até compense bastante, viu? Se esse fundo fosse base 10, eu acredito que melhoraria muito a liquidez, aumentaria o número de cotistas, talvez até a visibilidade para esse segmento. E eu, sinceramente, até ficaria um pouco animada para investir nele. Mas eu quero saber de você. Você já conhecia esse segmento, FIIs residenciais? Você conhecia esse fundo imobiliário? Conhece os outros fundos imobiliários desse setor? Me fala nos comentários a sua opinião, se você investiria, se você prefere se manter de fora. E aproveita também para se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo.